Meus amores, eu sou Maria Aparecida e este canal é destinado à mediunidade clínica, né? É disso que a gente fala e vamos estendendo o nosso tema cada dia mais um pouquinho, e hoje estamos olhando para aquela amplidão de conceitos sobre mediunidade. Às vezes o cliente chega lá e ele fala assim: olha, porque eu estou vendo um espírito, ele está me falando. Ele tem esse conceito que não está errado, mas não é o único. E eu gostaria que você ampliasse um pouco, que você percebesse. Então ele leu aquela série de livros e de romances espíritas que trazem uma noção boa. E eu não, para mandar você ler o livro, não precisa eu quero que você conheça aquela noção e mais um pouco para você enriquecer o conteúdo de alguma coisa que pode te beneficiar. Então, outros conceitos giram em torno da literatura espírita, em torno dos romances mediúnicos, e daquela fala, daquele contato com os espíritos, né? Porque espíritos, no meu entender, somos todos, encarnados e desencarnados. E só vale a relação com o espírito desencarnado para ser médium. E a relação com o espírito encarnado é espírito também. Então lembra que nós já conversamos um pouquinho sobre a percepção do mundo energético, que mediunidade, ampliando aquilo que é a minha relação com o mundo dos espíritos, é a minha relação com o universo energético, porque o universo energético já ficou maior, eu já estou percebendo a energia do lugar, eu estou percebendo a energia das coisas e eu posso perceber a energia das pessoas. É uma percepção que a gente tem. Quantas vezes você percebe coisas assim? E você sabe que você percebe, né? Então, daí a gente ter aquele entendimento que é uma capacidade natural. E é uma capacidade natural com a qual nós vamos perceber o universo energético que nos circunda. Lembra que energia é tudo aquilo que, quando a matéria chega no fim, aí aquela outra dimensão é a energia, que era aquele conceito energia igual à matéria do Einstein que a gente já falou lá atrás, não é? Então você vai juntando tudo isso e nós vamos chegando lá, fazendo uma conexão com isso tudo que a gente conhece. A gente vai falando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas essas coisas não são espalhadas. Quando você estuda, por exemplo, o corpo humano, lá atrás, as primeiras lições, o corpo humano está dividido em cabeça, tronco e membros. Dividiu para estudar, porque não está dividido coisa nenhuma, tudo está ali, está junto, está acontecendo, né? E essa conceituação que está tudo junto, está acontecendo, eu queria que você trouxesse para a mediunidade, porque o pensamento, porque o sentimento, porque o corpo, porque o sistema nervoso, está tudo junto, está acontecendo ali. É uma conceituação que alarga um pouco a nossa compreensão, o nosso conceito nesse território, porque é tudo muito diáfano nesse território, então a gente precisa prestar atenção, né? E você vai observando o movimento evolutivo do conceito. É fazer contato com os espíritos, é fazer contato com o mundo energético. Nossa, e é perceber que eu estou ampliando a minha própria capacidade de perceber. Então você está notando que o conceito está aumentando. E a mediunidade começa a ser vista de uma forma de comunicação paranormal. Então as pessoas começaram a dar uma atenção para isso e ela ganha um outro nome, paranormalidade. Mas o mundo do espírito não existe, paranormalidade é outra coisa. Você está falando do impalpável. Precisamos ver o que tem de comum, precisamos passar na peneira, precisamos apurar os nossos conceitos. E se eu me fechar àquilo que já foi pesquisado, àquilo que o centro fala, eu só vejo assim, eu só vejo assado,
Você perde as coisas. Um pesquisador não pode se dar o luxo de desprezar outras falas, mesmo que sejam contrárias à fala que ele crê mais. Porque esse negócio de crença aí, um dia nós abrimos para falar sobre crença, mas você registra aí uma frase solene. A crença é livre, entendeu? A crença é livre. Cada um acredita naquilo que quer, naquilo que pode, naquilo que consegue, dependendo do nível de consciência que tem. Vou repetir, a crença é livre. Se você aprender só isso, nossa, ganhou encarnação, porque é assim que a coisa acontece, é assim que é. Então, nós, voltando lá para a mediunidade, nós entendemos como uma capacidade natural, inclusive de você perceber o universo energético. Esse universo que nos rodeia aqui e as múltiplas dimensões que ele tem. Uma capacidade transfísica que vai além do físico, né? Extrafísica. Um recurso que a natureza nos fornece. Se é a natureza que nos fornece, ela nos fornece, não dá para tirar, não dá para negar, não dá para fazer vista grossa, é a natureza que deu. Então, cada um que trabalhe com o seu pacote de sensibilidade que a natureza trouxe. Corre atrás, não é? E é uma função, então, eu sinto coisas, eu percebo coisas, é uma função de senso-percepção. Quando você diz senso, você está falando do sistema nervoso, e percepção, você está falando de compreensão. É aqui, é um trabalho mental que você está fazendo. No Brasil, a mediunidade, ela é vista em grande parte, em 90% dos estudos que é feito, está relacionado ao universo do espiritismo. O espírita lê, o espírita escreve, o espírita estuda, observa, se reúne, pratica o fenômeno aquilo que é visível, né, do fenômeno mediúnico, abertamente. Então, veja, pensa comigo, vamos lá. Curso, palestra, eventos, publicações, reuniões, livro, leitura, todo esse pacote que a gente está enumerando é uma projeção daquilo que está lá dentro. Aquele autor que faz um curso, um livro, uma palestra, é porque ele tem alguma coisa que o move lá dentro dele para ele exteriorizar aquilo. Então, estas coisas, as reuniões e os livros, são projeções exteriores daquilo que está aqui dentro, né? São projeções do anseio da alma. Há uma programação que não fui eu que fiz, que é da vida. Agora o fulano nasce, agora ele cresce, passa pelo processo de crescimento, agora ele encontra com fenômenos mais sutis ou fenômenos mais pesados, mais densos de mediunidade, né? E aí? Aí cada um vai aprendendo, e é nessa aprendizagem que está a minha exteriorização. A estar falando aqui com você é uma exteriorização daquilo que está aqui dentro, daquilo que vai, é um anseio que mora aqui dentro. Eu gosto de falar de mediunidade, eu gosto de pesquisar, eu gosto de escrever, eu gosto de dar aula. Esse eu gosto, é um campo que tem aqui dentro que está propiciando. Então a gente vai conversando sobre os campos da pessoa. Mas falando do campo mediúnico, né, sem grandes espaços para as pesquisas oficiais, para os meios científicos, a mediunidade mantém uma capacidade de renovação que eu acho bastante interessante de se observar através do cidadão comum que frequenta o centro, que frequenta a reunião. Porque quando o cidadão cresce, ele vai fazer uma coisa melhor. E não esquece que eu sou professora e eu acredito no crescimento do ser.
Eu tenho que acreditar sempre, senão não posso ser professor. Senão eu vou ensinar o que para quem, não é? Então, quando o cidadão evolui, o conceito que ele traz com ele cresce junto também. Eu quero que você observe que quando um psicólogo, ele se determina a trabalhar num centro, por exemplo, ele não deixa de ser psicólogo por causa disso, ele vai carregando a formação dele. Quando um professor vai dar aula no centro, ele não passa a falar errado, não, ele vai e ele carrega a formação dele, ele enriquece com o estudo que ele tem, ele enriquece aquilo que ele faz. Então, e por que eu estou falando isso? Lembra do Gaspa? O Gaspa era um psicólogo de formação e que foi para o centro e que resolveu lá ensinar aquele povo com a visão dele. E depois da visão dele, quanta coisa não apareceu enriquecendo esse conceito de sensibilidade, de mediunidade, né? E uma vez ele foi pesquisado pelo Grof, que é um psiquiatra tcheco, e escreve. Quando eu estava fazendo minhas teses lá, eu fui pesquisar o que tinha, o que não tinha, né? Então eu vi lá, mente holotrópica, fui lá ver o que era, né? E aí vi quem escreveu e quem escreveu sobre quem. Imagina que estudando a tradução do livro do Grof, eu encontro o personagem lá, o Gaspa, que fazia parte do cotidiano da gente. Então você vê, a pessoa cresce, ela ganha um conceito novo, ela vai para o trabalho, ela renova o conceito, ela renova o lugar, ela renova a ideia. E a colaboração da psicologia são ares novos no pacote mediúnico, porque tudo que você recebe em termos de mediunidade passa pelo seu psiquismo. Passa pelo psiquismo do médium, ponto. Não existe passar pelo psiquismo do médium e não ganhar a coloração. Passa, gente, atravessa. O primeiro que recebe a informação é o cara, aqui é o médium. Passa pela cabeça dele e aí ele transmite. Então, um médium que estude, um médium culto, um médium inteligente, ele tem uma parcela de colaboração nesse trabalho, não só para si, mas para tudo aquilo que o circunda. Cada centro tem um responsável, tem um orientador que mantém, inclusive financeiramente aquilo, porque o centro tem aluguel, água, luz, imposto, tudo que tem, não é? Então, ele se incumbe também desse trabalho de manutenção a partir do conhecimento que ele tenha, o que vai permitir um movimento mais aberto do que aquele pessoal que não pode sair de dentro do pacote. Então, sabe, não parar no tempo, pesquisar, olhar, ver, você abre o conceito. Então, um dia eu pude perceber, através de caminhando nesse estudo, que a forma de olhar a mediunidade, ela se modifica. Um cientista, gente, lá dentro do laboratório, ele tá lá fazendo a ciência dele, a comparação, a análise, vendo se dá, se não dá, mas ele pode estar altamente inspirado e ele trabalha com a sensibilidade que ele tem naquele terreno. Então, um cientista dentro de um laboratório, ele pode ser um médium, um medianeiro, um intermediário da ciência. O músico, dentro do universo dele sonoro, ele é capaz de absorver coisas, interpretações, e ele é capaz de fazer contatos que ele chama de, olha, estou inspirado, e aí ele chega aqui, escreve, transmite aquilo para as notinhas musicais e nos brinda com uma obra-prima. Então o músico é o médium da música, é o médium da arte, o médium da beleza sonora e tantas outras belezas que tem por aí, tanto quanto um professor, ele é o médium do conhecimento.
Porque o professor que ele está estudando, que ele está com vontade, que ele está dedicado, que ele está se propondo, eu costumo falar que o meu momento de transe não é a hora que, sabe, eu vou rezar, que, não é. O meu momento de transe é a hora que eu vou fazer aula. Eu entro na minha biblioteca, eu me fecho lá e eu me perco, não sei quanto tempo passou, quanto não passou. Você está num estado alterado de consciência ali, sem ter um grande processo aqui fora que as pessoas estejam vendo. Vale aquilo que você está fazendo aqui dentro. Então, a mediunidade coloca o sujeito em contato com uma outra dimensão de realidade, e essa conexão ocorre através do psiquismo, seguindo os caminhos da percepção e da interpretação. Então, o médium percebe e interpreta com a cabeça que ele tem, com os conceitos que ele tem. Então, veja, percepção e interpretação são temas da psicologia. Daí a gente fazer a junção de um pouco da psicologia no estudo da mediunidade. Estuda um pouco. Se você gostou, clica aí. Se você quiser fazer uma pergunta, escreva pra gente, manda a sua questão. Eu já tenho questão para ser respondida, tá? Nosso próximo encontro vou falar de respostas já àqueles alunos que mandaram o seu comunicado. Por hoje fica com um abraço grande. Até lá.